Senhoras e senhores, dando continuidade então ao nosso seminário, teremos agora a apresentação da palestra da professora Marlis Polidori, que irá falar sobre a avaliação na universidade, abordando o sistema Sinais e um pouco a avaliação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Por favor, Marlis. Obrigada. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para vir aqui falar pela Secretaria de Ensino à Distância, que sou da universidade, né? Só estou de licença há um tempo, então me sinto muito vinculada à universidade e também à avaliação da universidade, tendo em vista o meu envolvimento com trabalho com avaliação da educação superior, é minha área de pesquisa, e também estive bastante tempo envolvida junto ao Ministério da Educação, auxiliando na construção de todos esses instrumentos e políticas de avaliação da educação superior que vêm sendo desenvolvidas. Então, eu trouxe aqui para vocês hoje um pouco de como está sendo desenvolvido o sistema de avaliação da educação superior do país, para nós tentarmos discutir um pouco e as correlações possíveis de serem feitas junto com o ensino à distância, que já foi muito bem trazido pelo Sérgio anteriormente, e que é uma questão que deve estar assim como base, no meu entender, que nós estamos falando de uma modalidade, então, que está sendo chamada de ensino, mas que ela tem muita semelhança com o ensino presencial, né? São meios e formas que a trazem dentro de uma especificidade, mas eu estou trabalhando pedagogicamente, né, e aquilo que é exigido dentro de um curso, como se fosse um curso presencial. Então, o nível de exigência se parece muito em todas as outras esferas quando se trabalha no ensino dito presencial. Bom, então, nós temos os Sinais, né, que é o nosso Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que foi uma lei instalada em 2004, que traz como uma proposta de, pela primeira vez no país, nós trabalharmos com o que poderíamos chamar de sistema, enquanto algo sistêmico, que se interrelaciona às informações que ali são levantadas. Então, os Sinais foi instituído em 2004, nessa nova proposta de se trabalhar com as instituições de ensino superior, e os Sinais afeta ou diz respeito mais especificamente ao Sistema Federal de Ensino Superior, que o Sérgio aqui já trouxe, que é composto pelas federais e pelas privadas. Então, o sistema estadual e aquele municipal, que é muito pouco, mas nós temos, não está vinculado aos Sinais. Há cooperações, há relações entre esse sistema, mas quem tem assim o dever, a obrigação de prestar contas junto aos Sinais, ao Ministério da Educação, são as instituições que compõem o Sistema Federal de Ensino Superior, e as instituições federais fazem parte desse sistema. Bom, então, os Sinais ele é dividido, a gente costuma dizer que ele é composto por 3 pilares. E esses 3 pilares, a princípio, iria compor a base dessa avaliação sistêmica. A primeira é a avaliação das IES, que é conhecida como avaliação institucional, nós já vamos ver um pouco detalhado como é que funciona. A avaliação dos cursos de graduação, em que tem a relação de autorização, reconhecimento e renovação, já vamos ver também, e a avaliação do desempenho dos estudantes, que nos Sinais, no seu desenvolvimento atual, está caracterizado como o ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que pode vir a ser caracterizado em outra época, né, em outro momento, por um outro exame. Atualmente, ele está sendo expressado, a consulta, a participação junto aos estudantes, pelo ENAD. Pode passar. Então, a primeira parte, que é chamada de avaliação institucional, essa avaliação da IES, é intitulada na lei como avaliação institucional. Esta avaliação institucional ela é dividida em 2 partes. A que se diz interna, que é composta principalmente pela autoavaliação, pelo processo de autoavaliação, e a avaliação externa. Então, a interna tem uma proposta de se desenvolver a própria instituição trabalhando com essa esfera de avaliação, em que se nomeia como autoavaliação, numa perspectiva da instituição ter condições de ter um processo de diagnóstico, de levantamento e de produzir um autoconhecimento
do seu processo, das suas atividades, do seu desenvolvimento. Então, este processo, ele permite se conhecer a instituição, os seus atores conhecerem a sua instituição e não apenas depender de um olhar externo, que nós vamos ver depois que também é preciso, mas o seu conhecimento interno, se autoconhecer através da autoavaliação é muito importante. E que vem subsidiar, em última instância, as mudanças, a resolução de problema, a agilização das potencialidades que existem. Então, é importante passar por esse processo de autoavaliação, que, na verdade, ele vai vir ao longo do desenvolvimento de sistemas, a gente vai vendo mais ou menos, que ele vai ser uma base de sustentação para as outras avaliações que eu vou passar através do sistema. Então, a autoavaliação dentro da proposta dos sinais, certo? Eu estou trazendo o que é os sinais, né? O que os sinais se propõem a se desenvolver. Então, os sinais propõem que esse processo de autoavaliação seja participativo. O que significa isso? Principalmente que tenha a participação dos principais atores, como se diz, da comunidade acadêmica, que são os docentes, os discentes e os técnicos administrativos. A gestão se divide nesses segmentos, porque a gestão é composta por docentes e técnicos, né? Então, é nessa esfera, todos os atores que compõem a instituição teria que participar desse processo para que ele realmente seja participativo. É necessário um planejamento, um cronograma, uma organização de tarefas. Quem minimamente já participou de uma avaliação sabe como as demandas são muito grandes, são muitas atividades para se organizar, exige um planejamento que vai organizar o desenvolvimento de tarefas. E um outro elemento importante que se trabalha muito com a avaliação, às vezes se diz, a gente vai fazendo avaliação, vai indo e vai vendo. Um processo de avaliação exige um número muito grande de recursos. Esse número de recursos não necessariamente só são financeiros, mas também são, mas o recurso mais exigido no processo de avaliação são os recursos humanos, são as pessoas que estão envolvidas. E esses recursos humanos, de uma certa forma, também demandam um gasto, porque horas daqueles recursos humanos estão disponibilizados para fazer a avaliação dentro do seu contexto de trabalho. Além de recursos financeiros mesmo, materiais, que é verba mesmo para se fazer a avaliação. Não se faz avaliação no voluntarismo, assim, né? Vamos fazer, vamos participar. Ele exige um envolvimento, uma organização, e isso exige um certo gasto envolvendo. Pode passar. Bom, a segunda parte, digamos assim, que compõe a avaliação institucional é chamada de avaliação externa. Essa avaliação externa tem dois principais elementos. Primeiro, ela vem para legitimar aquele processo que eu fiz internamente, para se vir um olhar de fora, para ver os pares, né, que vêm fazer essa avaliação, legitimar aquilo que está sendo desenvolvido lá dentro, vem auxiliar nesse processo. E essa avaliação externa, ela evita uma autobenevolência ou também uma excessiva crítica. Porque num processo de autoavaliação, de autoconhecimento, é muito fácil ser ou eu sou maravilhoso ou eu sou péssimo, né? Não consigo ter um olhar das potencialidades que eu teria e dos meus problemas que eu teria. Então, esse olhar externo vem auxiliar nessa proposta de alguém de fora, com experiência também na mesma área, que são de instituições de ensino superior, dizer, olha, esse processo não é tão assim, tem essas questões assim. Então, a proposta é desenvolver um diálogo. Pode passar. Bom, essa avaliação externa, então, desenvolve, na proposta dos sinais, que se estabeleça um diálogo entre as instituições e os avaliadores e toda a sua comunidade que está envolvida, e que venha encaminhar as suas consequências em cima de sugestões de mudanças, de melhoria de qualidade, em última instância, de cortes, inclusive. Né? A avaliação me mostra que eu tenho que cortar algumas coisas num lugar, tenho que ampliar em outras. Então, ele vem a subsidiar esse processo de mudança. Bom, seguindo, pode passar. A avaliação externa é composta normalmente por duas etapas. A visita dos avaliadores, que muitos de nós aqui já tivemos, com certeza, uma experiência de receber avaliadores, e depois sai um relatório de avaliação que vai subsidiar o que o professor Sérgio já falou aqui, que são os atos de regulação. São as minhas portarias, os meus atos regulatórios, que nós já vamos dar uma olhada agora. Então, a avaliação institucional, esse primeiro pilar que se diz dos sinais, tem este papel. Depois, pode passar.
O segundo é a avaliação de cursos de graduação. Então, a gente estaria no segundo pilar dos sinais, que tem como proposta avaliar os cursos de graduação. Inclusive, a sigla que se usa é ACG, cursos de graduação. Bom, normalmente, a partir dos sinais, ele se configurou esse processo de avaliação através de visitas em loco. Nós já vamos ver adiante que agora, a partir desde o ano passado, já está havendo uma mudança, através da portaria que o professor já falou, que está havendo assim, liberações de avaliação. Mas, a princípio, a avaliação em loco se configura de avaliação vinda de avaliadores de outras instituições para fazer o processo avaliativo. Para que ele funciona? Para autorização, para reconhecimento de curso e renovação de reconhecimento. Pode passar. A autorização, quando que acontece? Somente para faculdades, né? Universidades e centros universitários têm autonomia para criar. O professor Sérgio já trouxe, se cria aquele curso internamente, né? Passa por todos os conselhos internos para sua criação, mas eu não dependo de uma autorização do Ministério. As faculdades, sim, para criar um curso, para oferecer um curso novo, depende de um processo de autorização que vem a visita dos avaliadores para dizer este curso está em condições de ser oferecido. Reconhecimento de curso é para avaliar o desenvolvimento do seu curso, para ver como que ele está acontecendo, e é emitido o ato legal, então, do reconhecimento desse curso. Todos os cursos de todas as instituições têm que estar reconhecidos. Eles não estando reconhecidos, eles não teriam a validade legal quando os alunos saem, né? Quando se formam, aquele curso tem que estar reconhecido. E, nesse sentido, todas as instituições entram nesse processo, inclusive as federais. As federais criaram um curso, não passaram pelo Ministério e ofereceram aquele curso, mas eles passam pelo momento de reconhecimento. Tem essa visita em loco para se ter o reconhecimento daquele curso, certo? Então, a gente só não tem a autorização. E depois tem a renovação de reconhecimento, que seria uma avaliação sistemática, de ver como que aquele curso está sendo desenvolvido, se está desenvolvido em condições, e se teria as portarias de renovação de reconhecimento, que também são passadas por todas as IES, e pelo processo mais atual, essas visitas não vão acontecer na sua totalidade. Já vamos ver. Bom, quem é que faz essas avaliações? É importante porque a gente diz, tem um olhar externo, tem os avaliadores. Quem são essas pessoas? São todos os professores, pares, que trabalham em todas as instituições do país, e inclusive das estaduais, né, que não compõem o sistema, mas compõem o BASES, que se chama, que é o Banco de Avaliadores, que foi criado dentro de critérios estabelecidos e que tinha lá, exigia titulação, experiência, envolvimento com a experiência do ensino superior, e foi criado, então, esse banco. Muitos de vocês aqui talvez são avaliadores do Ministério. E essas pessoas, então, dentro de uma organização do INEP, que é o órgão que organiza essa avaliação, chama os avaliadores para que essas avaliações aconteçam. Pode passar. Para que se faz essas avaliações? Né? Para fins de regulação e supervisão. O professor Sérgio já trouxe um pouco. A princípio, emitir os atos regulatórios que dão a validade para o meu curso, e a continuidade. Os sinais coloca que os sinais e o decreto 5773, que estabelece muitas questões, que o ato de supervisão seria o acompanhamento da garantia dessa qualidade, né? O Ministério da Educação trabalha atualmente, que o professor Sérgio já falou, a supervisão ela funciona através de denúncia, a princípio, né? Se alguém denunciar, o Ministério vai lá e faz uma espécie de auditoria, né, que ele nem se coaduna muito com os sinais. Os sinais não têm essa proposta, mas é como está acontecendo o processo de supervisão atualmente. Até porque não tem recursos humanos suficientes para atender todo esse processo. Então, o processo de supervisão atualmente funciona só a partir de denúncia. O Ministério recebe uma denúncia e vai lá uma comissão para avaliar. Geralmente chega de surpresa, todas aquelas coisas. Bom, então esse aqui também é um esquema do Ministério da Educação, que tenta explicar como é que funciona o credenciamento e recredenciamento da instituição. Então, aquela casinha lá é a instituição de ensino superior, que solicita, junto à CESU ou CETEC, né, se for graduação, licenciatura, CESU, se for tecnológico, CETEC, CED está ali do lado, né, se for ensino à distância. Bom, a CESU, digamos, envia para o INEP, dizendo, olha, eu quero que faça um credenciamento de uma instituição nova, tem uma solicitação que tem que ser avaliado. O INEP manda para os avaliadores, que estão ali embaixo, enlouquecidos, geralmente, fazendo processo de avaliação, fazem a avaliação, devolvem para o INEP.
O INEP devolve para a CESU ou CETEC, dependendo a ordem que for o curso. Da CESU vai para o Conselho Nacional da Educação, em que emite um parecer, uma resolução, se aquela instituição pode ser criada, credenciada, e aí vai para o ministro para assinar que aquela instituição é criada. Então, ele é um processo bastante rigoroso na sua criação, né? A gente pode perguntar, mas como é que são criadas tantas instituições, ele é tão rigoroso? Realmente, ele tem uma exigência muito grande, né? Que passa por isso aqui para ele ter validade. A CTA, lá na ponta, que é a Comissão Técnica de Acompanhamento de Avaliação, é no caso de recurso, né? Se a instituição pede recurso, é a CTA que avalia e define, né, as várias orientações que pode ter em termos do recurso que a instituição pode vir a fazer, e as instituições estão aprendendo, digamos assim, a fazer recursos dentro de uma avaliação que não está em concordância, as instituições fazem um recurso e aí vai para a CTA. Então, esse é o processo que acontece para criar uma instituição. Eu quero criar uma instituição nova, eu peço essa solicitação, e também funciona para a EAD, a mesma forma, ou aquela minha instituição teve uma portaria de credenciamento, que normalmente, ela em centro universitário e faculdade são 5 anos, e universidade se refere a 10 anos. E aí essa minha portaria se esgota dentro do sistema de sinais, eu tenho que fazer o recredenciamento. Então, esse é o processo relacionado à instituição, que qual é o pilar que faz? Aquele que fez a avaliação institucional. Aquele primeiro pilar, a avaliação institucional, atende a esta demanda. Seguindo, a autorização e reconhecimento de curso é o que atende ao meu segundo pilar, a avaliação dos cursos de graduação. Então, como é que funciona? A IES, lá em cima, solicita para as secretarias competentes, vai para o INEP, dizendo preciso que avalie o curso, vai para os avaliadores, volta para a secretaria, e a secretaria emite um ato autorizativo daquele curso, seja de autorização, seja de reconhecimento, seja de renovação de reconhecimento. Então, não tem todo um trâmite pelo Conselho Nacional, por ministro, é algo da esfera das secretarias. Então, quando eu vou ou criar um curso na esfera de faculdades, ou renovar um curso na esfera de universidades e centros universitários e faculdades, é assim que funciona o ato daquele meu curso ser legal dentro do sistema. Ok? Bom, aí agora a gente entra, então, no terceiro pilar. O primeiro era a avaliação institucional, o segundo, a avaliação de cursos, e agora o meu terceiro pilar, que é o ENAD, que é a participação dos estudantes junto ao sistema, que atualmente nós temos o ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Como é que ele funciona? Vou passar rapidinho por isso, só para a gente se relembrar, né? Todos nós acompanhamos aqui, através dos cursos que estamos envolvidos. Como é que ele funciona? Ele é aplicado anualmente, normalmente em novembro, aconteceu agora em novembro de 2009, e ele é aplicado para os alunos que têm de 7% a 22% da sua carga horária mínima cumprida, que seriam os estudantes que são intitulados como os ingressantes, e aqueles que estão no último ano, que têm no mínimo 80% da sua carga horária mínima concluída. Esses são meus alunos ingressantes e meus alunos concluintes. O que está ali em outra cor são os tecnológicos, saiu esse ano, que houve uma adaptação. Nossos cursos tecnológicos são menores, né? Eles têm de 2 anos e meio, 3 anos. Então, houve uma adaptação para cursos tecnológicos. Os alunos ingressantes se caracterizam de 7 a 25 e os concluintes a partir de 25% da sua carga horária mínima concluída. Bom, ele passou, a partir desse ano, a ser universal. Até o ano passado, ele era amostral. As instituições inscreviam todos esses alunos que fechavam esse período, mandavam para o Ministério, para o INEP. O INEP tirava uma amostra daquilo lá, que, pela legislação, era para ser cerca de 40%. As amostras sempre se configuraram maiores, era entre 60% e 70%, foram as amostras trabalhadas no ENAD desde 2004. A turma, quando era pequena, era na sua integralidade. E, a partir desse ano, ele passou a ser universal. Ou seja, todos os alunos que atendem aquele critério de ingressante concluinte fazem o ENAD. Tá bom? E são aplicados 2 instrumentos, a prova e o questionário. A prova pode passar. Bom, antes de explicar a prova, então, o ENAD também calcula o IDD. O IDD chama-se Indicador de Diferença entre Desempenhos Observado e Esperado. O que é isso? Pode passar. Eu botei ali o texto, porque ele é um pouco complicado, para a gente ver de verdade, tentar entender. O que é o IDD? É a diferença
entre o desempenho médio do concluinte de um curso e o desempenho médio estimado para os concluintes deste mesmo curso. O que acontece? O INEP, através de uma fórmula absolutamente complexa, diz que o desempenho médio estimado para aquele curso, para aquele ano, é isso. O que o curso tirou no ENAD, a diferença disso é o IDD. Ao início teve a discussão do valor agregado, que seria um valor agregado, e que isso saiu muito fora, o Ministério discutiu muito isso, né? Muitas pessoas contestaram que o valor agregado é o acompanhamento do indivíduo, e o ENAD faz a avaliação do perfil do profissional, do processo de formação e não do indivíduo. Ele passou a ser chamado de IDD. E esse IDD, então, ele vai ficar acima ou abaixo do esperado, dentro do perfil do estudante, que vai entrar no cálculo lá da fórmula que nós já vamos ver. Então, a prova do ENAD é composta por 2 componentes. O primeiro é o componente comum, que se chama que é a primeira parte. Ela é composta de 10 questões e ela é aplicada para todos os cursos igual. Né? Agora, em 2009, nós tivemos o ENAD, todos os cursos que participaram, as 10 perguntas iniciais referentes ao componente comum eram iguais para todos os cursos, que procura-se trabalhar a aquisição de competências gerais. Não conhecimentos gerais, mas sim competências gerais. E a segunda parte seria específica, que ela é composta de qualquer curso de 30 questões. Houve um acordo nisso, os primeiros ENADs não tiveram essa relação, alguns tinham mais, outros menos. Agora, todo ENAD são 10 questões do comum e 30 do específico. No específico, então, se tenta contemplar as especificidades de cada curso e, através da especificidade do conteúdo, do conhecimento daquele curso, busca-se verificar o desenvolvimento de competências específicas dos alunos. Bom, pode passar. O questionário ele passou a ter um valor maior a partir desse ano, tendo em vista o nível de informação que se tira do questionário para se compor o nosso indicador, que nós vamos já ver lá, o CPC, que é composto, para se trabalhar junto à qualidade dos cursos. O questionário, então, que é preenchido pelos alunos, né? Nós estamos aqui na esfera do terceiro pilar, que está relacionado aos alunos, aos estudantes. Os estudantes recebem em casa, na antecipação, antes da prova do ENAD, um questionário que até o ano passado gerava em torno de 100 e poucas questões. Esse ano o questionário foi de 54 questões, ele foi sistematizado, não foi tirado informação, foi organizadas as informações, foram 54 questões, o aluno responde e no dia da prova ele entrega só a grade de resposta. E esse questionário faz perguntas de ordem social e econômica, são as modelo IBGE, individual e familiar, e faz perguntas em relação do estudante frente à sua instituição. Então, ele vai responder, que é a última ali, 10 questões que são relacionadas a essa esfera, que vão compor nossos insumos lá no CPC. 5 da esfera pedagógica e 5 da esfera de infraestrutura. Vai se perguntar para o aluno, frente à sua instituição que ele faz parte, o que ele acha sobre aquilo. Então, tem perguntas relacionadas ao processo pedagógico do papel do professor, especificamente, e perguntas relacionadas à infraestrutura. Essas perguntas vão compor o nosso indicador. Pode passar. Bom, então, o ENAD, esse terceiro pilar dos sinais, o foco principal dele é tentar avaliar o desenvolvimento de competências desenvolvidas durante o processo de formação do indivíduo. Então, o objetivo principal do ENAD é ver como aquele processo de formação está sendo desenvolvido, por isso que eu não preciso acompanhar o indivíduo especificamente, não é o desempenho do indivíduo, mas sim do processo que ele está passando, na perspectiva de ver se aquele perfil daquele profissional que se espera daquele curso está se conseguindo atingir. Né? Então, é nesse sentido que o ENAD veio a ser trabalhado junto ao sistema. Bom, nós temos ENAD desde 2004, foi o primeiro que teve dentro do sistema, a lei é de 2004, primeiro foi 2004, foram com essas áreas, os primeiros cursos que participaram, pode passar. Em 2005, nós tivemos outro que envolveram outras áreas. Em 2006, entrou
o último grupo, digamos assim, de cursos. A princípio, estaremos atendendo quase a totalidade dos cursos nesses 3 anos. E aí começa a se repetir, porque dentro da Lei dos Sinais se diz que o ENAD acontece de 3 em 3 anos. Então, em 2007, repete as áreas que foram feitas em 2004, os mesmos cursos fazem, e ocorreram algumas alterações. Foi incluído biomedicina, que não estava, e ainda foi acrescentado, foi o primeiro ano que os cursos tecnológicos começaram a participar do ENAD. Até então, os tecnológicos não estavam ainda participando do ENAD. Em 2007 começou com esses cursos. Depois, em 2008, então, se repetiu os de 2005 e acrescentou outros cursos tecnológicos, que foram todos esses aí. Em 2009, então, se repetiu as áreas de 2006, saiu estatística e entrou relações internacionais. Relações internacionais é um curso relativamente novo, aqui na instituição também é, né? E acrescentou-se mais cursos tecnológicos ainda na lista. Em 2009, então, quem participou, quem fez agora em novembro, dia 8 de novembro, foram esses os cursos. Bom, então, nós tivemos, né, os 3 pilares dos Sinais: avaliação institucional, avaliação de curso e o ENAD. Dentro da proposta dos Sinais, são informações, processos avaliativos que as instituições participam através do seu curso, dos seus cursos e dos seus atores, para se trabalhar se está se sabendo, se sabe, qual é o nível de qualidade, digamos assim, que estamos trabalhando. Bom, aí em 2008, ocorreram algumas alterações nos Sinais, em que foram instituídos indicadores, chamados indicadores de qualidade. O primeiro deles foi o CPC, famoso CPC, que está famoso agora, que chama-se Conceito Preliminar de Curso. Qual é a proposta desse indicador? Ele foi instituído, então, em agosto de 2008 e ele é aplicado anualmente com o resultado do ENAD. Quando sai o resultado do ENAD, sai o resultado do ENAD, sai o resultado do IDD, que nós vimos aquele indicador, e sai a constituição desse CPC. Bom, vamos com calma. Os cursos com conceito 1 e 2, vocês sabem que a escala dos Sinais é de 1 a 5, certo? Qualquer processo avaliativo atualmente é expressado através de uma escala de 1 a 5, que o 3 é o mediano, 2 e 1 está com problemas, 4 e 5, 3 é bom, 4 e 5 estão bem. Então, toda a expressão de qualquer resultado de avaliação do sistema está nessa escala de 1 a 5. Então, cursos que tiram 1 e 2, eles passam imediatamente por avaliação em loco, que é um pouco que o Sérgio trouxe, né, daqueles cursos que decidiram. Quem tirou menos de 3 na ENAD foi se fazer a avaliação. E essa avaliação em loco não tem escolha. Tirou de menos de 3, recebe a avaliação em loco. E o instrumento de avaliação desta avaliação é diferente do instrumento que se faz para reconhecer um curso quando está lá no andamento normal dele. Ele é muito mais exigente em relação à relação aluno-professor, a número de livros na biblioteca, número de laboratórios, o que é oferecido, ele tem uma exigência maior. E, nesse momento, é possível se fazer o que chama de um protocolo de compromisso, que é um acordo que o Ministério faz com a instituição e diz, olha, tu estás com tais problemas, então, daqui 1 ano ou daqui 2 anos, depende do que é estipulado, se faz esse acordo que tu tens que cumprir, eu volto aqui e vejo se tu cumpriste, aí tu vai passar por esse processo. Mais ou menos é isso. Pode passar. Bom, e aí os cursos com conceito 3 e 4, se quiserem fazer avaliação em loco, é uma opção. Digamos, eu tirei lá no meu curso, que o meu CPC foi 3, mas eu acho que eu tinha que ter tirado 4, pela minha análise que eu tenho do meu curso, da minha instituição, eu posso pedir uma avaliação em loco para vir fazer. Como que está se trabalhando atualmente, né, no cenário que a gente está? Ninguém pede avaliação em loco por opção. Dá graças a Deus que chegou lá no 3, eu já atingi o que eu tinha que atingir. Se eu pedir avaliação em loco, bom, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul não passa por esse mal, porque não paga avaliação, mas todas as outras pagam R$ 6.900 por avaliação. A esfera federal que não paga, né, porque quem paga mantenedoras federais é o Ministério, as federais não pagam. Mas todas as outras, que compõem mais ou menos 90% das instituições do nosso país, que são as instituições privadas e faculdades, o maior número de instituições que nós temos no país são faculdades
e são privadas, que não é o maior número de matrícula, né, que é diferente. Quem tem maior número de matrículas são as universidades e as públicas, mas o maior número de instituição são as privadas e as faculdades. Bom, então, o que significa isso? Se eu pedir uma avaliação, além de eu não saber se a minha avaliação vai mudar ou não, né, eu ainda pago, e tem todo o processo de receber os avaliadores, vocês já devem ter recebido, é bastante desgastante esse processo. Né? Bom, aí os cursos com 5, que são considerados, então, cursos de excelência, essa portaria é renovada automaticamente. Que essa automaticamente não é verdade, ela tinha que estar entre aspas, ela é automaticamente, mas se eu não fizer a solicitação no EMEC, essa portaria não sai. EMEC é o sistema do Ministério que a instituição se conversam. Né? Tudo que o Ministério pede, eu trabalho dentro do EMEC. Então, ela é automática, em termos de eu não ter uma avaliação, mas eu lá de cima eu também não tenho avaliação, e eu tenho que solicitar a minha portaria para que ela tenha validade. Mas, assim, o que é importante a gente entender? O CPC veio para dizer, instituições de 3, 4 e 5 não precisam fazer avaliação in loco para renovar conhecimento, e para autorizar, quando é o caso para autorizar, e para credenciar ou recredenciar a instituição. Ou mentira, para recredenciar a instituição. Então, tudo aquilo que era proposta, de que todos os momentos nós teríamos avaliação in loco, o CPC está vindo para dizer, olha, instituições que têm 3, 4 e 5, não é necessário fazer avaliação in loco. Eu estou fazendo a leitura de que ele tem condições, tem qualidade, não precisa fazer avaliação in loco. A princípio é isso, mas já vamos ver mais detalhes. Bom, então, o CPC trouxe uma forma de se compor esse indicador. Isso aqui foi em 2008, que já mudou, nós já vamos ver, mas só para a gente ver a diferença. Quando se instalou o CPC, o que eles estão chamando de insumos, né, que é informações que saem do cadastro docente, que é preenchido pelas instituições, que são informações de titulação de docente e carga horária do docente. O que é um TI, um TP e um horista. TI são professores integrais, em tempo integral, que aqui na universidade se trabalha muito com os DE, né? O TP, que é professor parcial, o que caracteriza isso? Um TI, ele é considerado um TI quando ele é entre 36 e 40 horas, 36 depende de acordo sindical de alguns lugares, 40 horas, vamos considerar 40 horas, e 50% da carga horária daquele docente ele desenvolve fora de sala de aula. Ele tem, no máximo, 50% de hora-aula. Esses outros 50% ele está fora da sala de aula. Isso caracteriza um TI. E um TP caracteriza que 25% da sua carga horária ele esteja fora de sala de aula. Bom, então, esse nível de informação que a instituição fornece ao Ministério, que compõe o cadastro docente, o censo da educação superior, vão compor esses 30% dos insumos. Ainda do questionário socioeconômico, foi aquele que eu falei que os alunos responderam, saem as informações de infraestrutura e instalação física e da parte pedagógica. E a nota do ENAD valia 40%, a nota do IED 30%. Quando saiu a portaria, saiu assim. No entanto, em 2009, quando realmente saiu o resultado pela primeira vez usando CPC, IDD e tudo isso, mudou, eles mudaram, e se mudou os valores. Né? Antes, o que era 70% ENAD e IDD, passou para 60% por reivindicação das IES, que foram lá reivindicar que não era muito bom, e os insumos que passaram a ser divididos. Então, vamos lá, os insumos. Eu tenho doutores na minha instituição, conta 20% sobre 40%. Só que ele não conta, vou explicar só rapidinho que aqui na URGS não há esse problema, até porque a URGS é o referencial de qualidade, normalmente, dos cursos. Esses 20% não é que a instituição tem doutores e conta 20% sobre os 40%. 20% é. Nós tivemos o ENAD agora em 2009, certo? Tivemos o curso de administração. Vamos pegar o exemplo da administração. Bom, daqueles cursos de administração da região sul, qual a instituição que tem maior número de doutores no curso de administração? Vamos colocar que seja a URGS. A URGS tem 20%, esses 20% sobre os 40%. Toda a análise das outras instituições é referente a esses 20% da URGS. Entendeu? Então, uma instituição que tem os seus doutores é em relação a esses 20% daquele meu
referencial de qualidade, que estou colocando a URGS, provavelmente seja, e aí eu vou calcular o meu número de docentes que eu tenho numa instituição em relação aos 20% sobre os 40%. O mesmo acontece com os 5% de mestres, que também tem essa relação, e os outros 5% de regime de trabalho parcial e integral, que são as informações que foram lá buscadas do cadastro, 5% da infraestrutura e pedagógica que foram buscadas do questionário dos alunos. Aí me compõem os insumos de 40%. A nota do ENAD e DD é 60% com uma diferença. E aqui foi uma maneira de tentar ajeitar um problema que tinha no sistema. Até o ano passado era considerado somente a nota dos concluintes para fechar a nota do ENAD e DD. E aí se dizia, bom, o aluno que não faz ENAD não tem diploma, né? Vocês sabem disso, nós já vamos ver. Só que os ingressantes não tinham nenhuma relação, assim, eles não eram diplomas, eles estavam lá no início, não tinha nenhuma relação. Então, eles não indo ao ENAD, que é um dos problemas que se tem, interferia na nota lá final, e eu não trabalhava com os alunos sobre isso. Passou a compor 15% dessa nota também dos ingressantes que fazem o ENAD, não só dos concluintes. Essa foi a diferença de um ano para o outro. E o IDD continuou nos 30%. Então, 60% ENAD, IDD e 40% dos insumos vai me constituir o meu CPC. Bom, o que se questiona um pouco assim para se compreender esse indicador? Tudo bem, precisamos ter indicadores de qualidade, para dar referência de qualidade. O que está se questionando um pouco é o CPC. A quantidade de informações para se compor o CPC, que vem da parte dos estudantes, é em 70% dos meus insumos. Porque os estudantes, a nota do ENAD e o IDD sai dos estudantes. 10% infraestrutura e questão pedagógica é o que ele me responde no questionário. Então, 70% da composição do meu CPC, que vai dizer se a minha instituição é de qualidade ou não, vem dos estudantes. Os estudantes é que me informam. Bom, adiante. Depois, então, de eu ter esse CPC, um indicador de qualidade, foi instituído, então, o IGC, que é o Índice Geral de Curso. Esse é bem mais fácil de fazer a conta. A fórmula do CPC é uma coisa incompreensível. Só estatísticos conseguem trabalhar com aquilo, é um horror. Bom, o IGC ele foi instituído, então, um mês depois do CPC, né, em setembro, e ele é calculado a partir da média ponderada dos CPCs. É muito básico. Eu pego todas as médias ponderadas dos CPCs dos meus cursos que participaram do ENAD naquele ano e divido pelo número de matrículas de cada curso de graduação correspondente. Ainda, no caso da universidade, pode passar, também faz parte a média ponderada das notas dos programas de pós-graduação e o número de matrículas em cada curso de pós-graduação estrito sensu. Então, toda instituição estrito sensu também vai contar os seus alunos de mestrado e doutorado, que quanto mais estrito sensu eu tenho, mais alunos estrito sensu eu tenho, mais melhor o meu indicador, porque mais eu diminuo. O peso de mestrando e doutorando é muito maior que o peso de um graduando. Bom, então eu vou compor o IGC. Pode passar. Que é um outro indicador. Então, aqui está um esquema rapidinho, só para a gente entender, porque a quantidade de informação é muito grande, né, teria muitas coisas para falar, mas só para a gente tentar compreender a proposta. Então, eu botei os sinais atuais, eu botei entre aspas, porque eu acho que a gente tem muitas críticas a fazer os sinais, da proposta que ele veio, o que ele está se configurando agora. Os sinais, então, lá estão os meus 3 pilares, certo? Avaliação institucional, avaliação de cursos e o ENAD, certo? Os 3 pilares que compõem os sinais que nós vimos. Bom, do ENAD, né, dessa avaliação feita pelos estudantes, sai informações do ENAD, a nota do ENAD, sai a nota do IDD, sai parte dos insumos, que são aqueles 10%. Desses 3 aqui, eles vão me compor o CPC ali embaixo, que também vem insumos das IES, que é o cadastro, que é a informação de titulação e carga horária, que também vão compor os meus insumos que nós vimos, vai compor o meu CPC, meu conceito preliminar de curso. E esse CPC, a média ponderada desse CPC dividido pelo número de matrícula, eu vou ter o meu IGC. Então, todos esses indicadores vieram para dizer a qualidade dos cursos que estão sendo oferecidos, mas, na verdade, eu vou ter lá na final, atualmente assim está, a gente espera a evolução nisso, mas atualmente assim está, em que eu tenho indicadores que vieram 70% informações dos meus estudantes, somente,
e que vão dizer que aquele curso, qual a qualidade daquele curso, em que, em última instância, vai dizer qual a qualidade da minha instituição. Que é um pouco de se pensar que, quando se introduziu os sinais e se criticava muito o Provão, você se lembra muito do Provão, porque saía a nota do curso e dizia que a instituição era A, B, C e D, e que, na verdade, não era a instituição, era o curso, aqui não está sendo muito diferente, não. Eles estão pegando todas as informações de cursos, dos cursos, claro que a instituição está interligada, mas é a partir dos cursos, e esse indicador para a comunidade externa que sai lá no jornal, a lista, o ranqueamento de CPCs e o ranqueamento de GC, é isso que está trazendo, que é um pouco complicado, que eu acho que a gente tem que pensar que são indicadores de qualidades, que são importantes de trabalhar, mas tem que ver como é que eles são constituídos. Então, atualmente, a gente está com essa cara, assim, enquanto sistema. Pode passar. Bom, então, a finalidade dos sinais. A princípio, é a melhoria da qualidade da educação superior, né, aquilo que se oferece, aquilo que se tem e a melhoria daquilo, ou a garantia daquilo, né, dependendo da esfera que se está. A busca da expansão, porque nós sabemos que o nosso ensino superior precisa expandir muito. Nós temos o professor ali mostrou a quantidade de adultos, né, que estão sendo formados. O nosso índice atualmente de alunos entre 18 a 24 anos, que é o indicador mundialmente calculado, né, pela OCDE, é cerca de 13%. 13% dos nossos indivíduos de 18 a 24 anos estão no ensino superior. Quando a gente põe alunos mais velhos, aqui nós temos essa característica agora, isso aumenta um pouco, mas dentro do indicador mundial, nós estamos muito abaixo. Se nós formos ver em relação à América Latina, é 30% a 40%, a Europa, 50%, 60%, 70% desse grupo em ensino superior. Então, nós precisamos expandir muito ainda nosso ensino superior. Nós temos vagas sobrando, temos por vários outros elementos, né? Mas nós ainda precisamos muita gente que entra no ensino superior e é preciso expandir ainda o sistema. E os sinais têm essa proposta de subsidiar essa expansão, que essa expansão seja de qualidade. E o aprofundamento do compromisso e das responsabilidades sociais das instituições, né? A gente sabe essas instituições de esquina, né, como já foi falado, a gente vê de tudo por aí. A discussão de virar mercadoria ou não o ensino superior, né, que o Brasil não está nessa esfera ainda. Então, é para desenvolver esse compromisso, essa responsabilidade das instituições de ensino superior. Bom, então, agora, eu trouxe aqui alguns elementos rapidinho sobre o EAD, para relacionar um pouco com essa proposta dos sinais, porque os sinais busca avaliar a educação superior do país, em todas as suas modalidades, né? Nós temos a especificidade da EAD, mas os sinais atingem a EAD também. Bom, então, assim, esse aqui são umas informações da Associação Brasileira de Ensino à Distância, que trabalha com a questão de matrículas, né? Tem 3 informações. As matrículas em EAD houve um crescimento muito grande entre 2002 e 2006, sendo que em 2006 tinha uma diferença imensa ali, a conta de 400%, a diferença de número de alunos que participam matriculados em EAD. O número de alunos graduados, ou seja, aqueles que já estão graduados em EAD, também foi um crescimento muito forte. Em 2006, nós temos 25 mil graduados em EAD. Houve uma evolução muito rápida, né, com a questão do EAD. E ainda o número de cursos em EAD. Né? Segundo a Associação Brasileira de Ensino à Distância, em 2006 nós tínhamos 349, sendo que em 2002 só tinha 46. Esse é um nível de informação que talvez não esteja completamente todas as informações. O último de 2006, com certeza, já tem muito mais. Mas, para a gente ter uma ideia, como o ensino à distância vem crescendo muito. E ele vem crescendo e ele precisa de bases, ele precisa de orientação, precisa de políticas que trabalhem com isso. O professor Sérgio já trouxe muitos elementos que precisam ser definidos aqui de frente ao ensino à distância, que não se tem. Né? Bom, então, e aqui o número de IES em EAD. Em 2008, tinha-se perto de um pouco mais de 100 instituições que oferecem EAD. Né? A gente já falou aqui mais de uma vez que as instituições precisam ser credenciadas dentro dessa modalidade EAD. Bom, então, dentro desse quadro, atualmente, e é coordenado pela Secretaria então, de Ensino à Distância do Ministério, existem 3 tipos de avaliação, digamos assim.
O credenciamento de IES em EAD, quando eu quero oferecer, tem que se credenciar aquela IES e aí se autoriza pelo menos um curso ao mesmo tempo. A autorização do curso na modalidade de EAD e a avaliação de polo em EAD. O que é essa divisão aqui? Essa divisão está em cima dos instrumentos que existem atualmente, que têm condições de avaliar a esfera que está relacionada ao EAD e que está sendo coordenada e acompanhada, digamos assim, pela Secretaria de Ensino à Distância. Bom, pode passar. O credenciamento de IES em EAD, que é, né, vocês já decoraram, nós estamos falando desde o início da manhã que credenciamento diz respeito a IES e não a cursos, né? Então, credenciamento está relacionado às IES, instituições de ensino superior, ela é dividida em 3 dimensões. A organização institucional para a educação à distância, como que aquela instituição está organizada para isso. O corpo social, essa é uma palavra que vem sendo usada, que está sendo mudada, assim, o corpo social, como o ensino à distância, além dos docentes do técnico, nós temos as tutorias, né? Esse corpo social envolve todos esses atores. E a dimensão 3 são as instalações físicas. Então, o instrumento de avaliação, ou seja, aqueles critérios que vão ser usados para dizer pode-se criar uma instituição nova de credenciamento de EAD, são divididos nessas 3 dimensões. Pode passar. A dimensão 1, de uma forma geral, né, o instrumento é bastante longo, tem muitas informações, eu peguei aqui de uma ideia geral o que se vê. Se existem polos, né, essa desenvolvimento, essa distribuição geográfica, que já foi falado aqui. O uso de 20%, né, essa instituição tem experiência nisso, porque não são todas as instituições que desenvolvem 20% do seu ensino presencial. Tem instituições que não fazem. Então, se tem essa experiência, que já é em cima de existência de um serviço, de um sistema informatizado que a instituição já utiliza, condições de produção e distribuição de material didático. Nós sabemos que no ensino à distância esse é um dos principais problemas em termos de elaborar a sua base pedagógica, seus instrumentos, né, e toda essa composição de distribuição. E os recursos financeiros, que o EAD, em alguma momento foi muito dito, vamos trabalhar com EAD porque é mais barato, né? Mas a gente sabe que não é essa a questão, ou então é mais simples. Também já passou essa fase, já se viu que não é. Né? A dimensão 2, então, que é o corpo social, se busca ver a política de capacitação e estímulo à produção, né? Muito parecido com o ensino presencial. O coordenador de curso é bastante visado em termos da sua experiência, se exige que ele tenha uma experiência em EAD, uma carga horária destinada para aquele curso. O corpo técnico administrativo também tem uma especificidade de qualificação, né? Exigindo uma experiência de EAD. Condições de produção de material didático, que normalmente existem núcleos, né, que se desenvolvem para se construir esse material didático, e a qualificação para atender as bibliotecas, tendo em vista a especificidade do EAD. Aqui, assim, volta um pouquinho. São elementos que eles são distribuídos no instrumento de avaliação. Esse instrumento de avaliação está disponível no site do INEP, se vocês quiserem dar uma olhada. Todos eles vêm distribuídos dentro dessa escala de 1 a 5. Né? Se o coordenador tem experiência, não tem experiência, qual a carga horária que ele tem destinado ao curso, e aí vai tendo as avaliações dessas exigências. Bom, e a dimensão 3, que são as instalações físicas, são instalações que atendem à modalidade EAD, os recursos, né, chamados TIC, com polos de apoio, e a biblioteca informatizada. São os 3 principais elementos que é avaliado no momento de credenciar uma instituição para EAD. Depois nós temos todos os instrumentos de avaliação do sistema que têm os requisitos legais, que é aquilo eu tenho que atender. Se eu tenho, não é uma escala de 1 a 5, ou eu tenho ou eu não tenho. Né? Que mais ou menos não, são esses elementos. A questão da acessibilidade, né, que é o decreto que a partir de 2009 está sendo obrigatório, até então estava se trabalhando de se adaptar, de se adaptarem. A partir de 2009 é obrigatório todo o processo de acessibilidade, principalmente física. Né? Tem também acessibilidade em termos de pedagógico, mas aí depende da característica da curso, mas aqui se refere à acessibilidade mais física mesmo, de acesso aos locais. Convênios, parcerias e acordos, por ser uma especificidade do EAD, o presencial também tem, mas ele é bastante evidenciado no EAD, tanto com IES nacionais e internacionais. Então, lá no final do instrumento, eu tenho o que se chama requisito legal, que vai se dizer eu tenho ou eu não tenho. Isso vai afetar lá no meu credenciamento ou não. Pode passar.
Depois, o outro instrumento, esse instrumento, que é de credenciamento de IES, ele tem pesos, as dimensões, essas 3 dimensões que nós vimos. Então, a primeira dimensão tem 40 indicadores, 40 índices de avaliações, e que tem peso 40 com 12 indicadores, 12 índices que eu avalio. O 2 é peso 35 e o 3 é peso 25. Então, é importante a gente ver que o peso maior, quando eu falo em credenciamento de IES, está na esfera 1, que é a organização da instituição. Nós já vamos ver no outro que o peso muda para outro lugar, quando eu estiver falando dos cursos. Tá? Bom, aí o segundo instrumento que nós temos, então, é a autorização de curso na modalidade EAD, que também são 3 dimensões que não se diferenciam, ó, sendo que a primeira não é somente relacionada à organização da IES, mas agora passa a ser a organização didático-pedagógica, porque eu estou me referindo a curso e não mais à instituição. Então, a 1 é a organização didático-pedagógica, o 2 é o corpo social e 3 as instalações físicas. A 1, então, é todo avaliado e pautado em cima do PPC, né, do projeto pedagógico do curso, seja ele em EAD ou não, né, todos os cursos são avaliados em cima dos PPCs, e o material didático que tem disponível para desenvolver essa modalidade. A interação em educação à distância, que é a interação entre os docentes, os tutores, os estudantes e todas as tecnologias. O professor Sérgio já trouxe aí essa questão que, na verdade, ainda a gente não se sabe muito bem como se desenvolver. Pode passar. A avaliação em educação à distância, a avaliação do corpo docente, da tutoria, dos materiais, né, todo o processo de avaliação, como que é feita essa avaliação, como é que é o sigilo, elas são todas exigidas presenciais, como é que ela funciona, todo esse processo de avaliação que é desenvolvido no EAD. A administração acadêmica também é vista nessa dimensão, com uma categoria de análise de administração acadêmica, que se vê a titulação dos docentes, dos tutores, o regime de trabalho dedicado àquele curso, o funcionamento, se é por colegiado, como é que funciona, como funciona aquele curso, né? Que ele é exigido, né, em termos de EAD também. Não é porque estou fazendo à distância que eu não tenho essas esferas, que às vezes acredito que algumas esferas não seriam avaliadas, mas são. Núcleo de apoio didático-pedagógico aos docentes, então, é uma assessoria didático-pedagógica aos professores do curso, se existe isso, que são chamados os núcleos, né, de apoio, pode passar. O perfil dos docentes, aí se tem a exigência igual como na modalidade presencial, titulação, carga horária, pesquisa, produção, tudo que o docente está envolvido. A dimensão 2, então, o corpo social, se vê são esses 3 níveis, né? A titulação, que já tem a qualificação em termos de formação, né? De qualificação, de se fazer curso, quem não tem doutorado, quem não tem mestrado, e o regime de trabalho. Pode passar. As condições de trabalho, como é que é constituída a equipe docente e tutores para atendimento, a relação dos tutores com os estudantes, né, todo esse desenvolvimento que se tem. Pode passar. E a 3 são as instalações físicas, que ela é dividida nas instalações gerais e nos laboratórios. As gerais, então, são as salas dos professores, os gabinetes, as instalações tanto para docentes como para tutores, para técnicos, laboratórios de polo, ou seja, aquela infraestrutura que, apesar que eu esteja trabalhando com EAD, é necessário que exista, né? Ela não é virtual. Pode passar. A biblioteca, que são a exigência em termos de livro de biblioteca, uma exigência mais informatizada desse processo, né? E que se tem aí aquela exigência normal de complementar, de básica, de periódicos e todo aquele nível de exigência que nós já temos nos outros cursos. Pode passar. Então, essa autorização de curso, o peso maior está, então, na dimensão 1, né, que é a minha organização didático-pedagógica, já que eu estou me referindo a cursos. Depois, eu tenho a dimensão 2, que é do corpo docente, que também tem um peso alto, e a outra das instalações não tem um peso tão forte, porque eu preciso, mas ela não é o diferencial. Pode passar. E o último instrumento de avaliação que nós temos é o de polo de EAD. Então, existe um instrumento específico para avaliar os polos, né? Apesar de eles estarem relacionados à sede, existe um instrumento para avaliar o polo. Também é dividido em 3 dimensões: organização institucional, corpo social e infraestrutura. A dimensão 1 é o planejamento e implantação do polo e a justificativa para a implantação do polo. O instrumento pede esse nível de informação.
Pode passar. A2 é o projeto do polo em especial, como é que aquele polo vai ser desenvolvido, o seu corpo social, que é o mesmo nível de exigência, titulação, carga horária, né, ou a coordenação, o corpo técnico-administrativo em condições de atender. Pode passar. E a infraestrutura, então, daquele polo, daquele local, né, daquele local presencial que existe, as instalações, as salas de aula, os auditórios, as questões de videoconferência e toda essa necessidade que há. Pode passar. Ainda, a parte da biblioteca também é visto, né, nessa questão da infraestrutura. As exigências normais. Bom, os requisitos legais, então, que são no final do instrumento, que ele é bastante... Tem que ter muito cuidado, porque quando a gente não atende os requisitos legais, a princípio eu não tenho o meu credenciamento, ou eu não tenho a minha autorização. Se eu tenho um nível do requisito legal que não é atendido, não se tem o ato autorizativo daquilo. Então, é a acessibilidade, que eu falei do decreto, a responsabilidade pelo polo, previsão de realização de atividades presenciais obrigatórias, que nós já sabemos que é preciso, condições para atividades presenciais obrigatórias nos polos. Então, esses todos a gente vai ver se ele é atendido ou se não é atendido. Bom, então, eu tentei trazer para vocês a questão dos sinais, que ele foi construído para atender todo o sistema, e o EAD compõe o sistema. Há uma tendência a se trabalhar muito voltado ao presencial, e isso existe mesmo, mas o EAD também tem toda essa articulação e esses instrumentos de avaliação e que dependem desses resultados para a gente se ter novas instituições credenciadas, novos cursos de EAD funcionando, atendendo a essa demanda aí que se precisa dentro do ensino superior do país. Ok? Ficamos abertos, então, a algumas perguntas. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Ali. Só um momento. É só uma questão com referência à acessibilidade, que é importante, principalmente na EAD, a acessibilidade física, mas também a acessibilidade virtual, para que os cursos em EAD sejam acessíveis, principalmente para quem tem limitação visual, né? Que os softwares sejam acessíveis para todos. Com certeza. O decreto que trabalha com essa questão da acessibilidade, ele foi até o ano passado muito sendo assim, vai se atendendo, né? E dentro do próprio decreto, a exigência a partir agora de 2009 está se tendo vários problemas, porque é preciso, né? Não adianta, tem que se trabalhar com essa questão. Eu acho que uma das preocupações para isso na EAD é a questão, inclusive, de capacitação de professores e tutores que trabalham com EAD. É verdade. É uma das... O que a gente, no fim, se fala tanto nas especificidades, mas ele tem especificidade e tem que ser trabalhado do que uma especificidade exige, né? Tem muitas coisas igual a presencial, mas tem muitas coisas que não são. E tem que ser atendido. É um pouco esse olhar que se tinha, né, e que quando houve essa expansão imensa de polos e instituições EAD por tudo, né, abre lá uma salinha com um computador, uma televisão, um vídeo, né, a gente sabe de histórias horríveis, né, é verdade isso, ninguém não está inventando. Numa esquina, vai lá, põe o vídeo, escuta aquele vídeo e aquilo era considerado EAD. Né? Então, vamos fazer EAD porque é mais fácil, é mais barato, é mais tranquilo, a gente não precisa envolver tanto tempo, a carga horária é menor, e se sabe que não é isso. Às vezes, até o envolvimento é muito maior do que o presencial. O que o professor Sérgio aqui antes trouxe, que na presencial a gente consegue resolver muitas coisas ali na hora, né? No EAD tu não consegue. Se ele não está lá organizado e planejado, não consegue.
Eu queria fazer mais uma observação e até imagino que o pessoal que está envolvido já com a questão do reconhecimento dos cursos deve ficar pensando, mas ela não apresentou o instrumento de reconhecimento do curso. É que esse instrumento não existe ainda. Tá? Há uma proposta, né, de que seja elaborado um instrumento específico para reconhecimento dos cursos à distância. Assim como existe um instrumento específico para curso de medicina e para curso de direito. Está saindo agora um para curso de pedagogia também, deve ficar só nessas áreas, e um de educação à distância. A dica, né, que se pode dar, assim, que a tendência tem sido essa, é o seguinte, que o instrumento não deve ficar muito longe da lógica do instrumento de reconhecimento de licenciaturas e bacharelados. Essa é a base de todos os instrumentos. Tá? Então, ele deve ser aquele lá com alguns detalhes. Qual é a maneira da gente poder antecipar isso? É bater esse instrumento de reconhecimento de licenciaturas e bacharelados com o instrumento de autorização de curso. Tá? Então, para se preparar para o reconhecimento, é olhar o instrumento de autorização de curso, que ele já bota quais são as exigências que se esperaria que um curso teria, e então ver se a gente conseguiu, na realização, realizado essas coisas. Tá? Então, não é que a Marlis não escondeu essa informação, porque essa informação realmente não existe. Né? Tá? A CED está 1 ano atrasada com isso, né? Mas, em todo caso, agora vai ter que se fazer, porque já apareceu a quantidade de cursos que já tem formados, né? Graduados, e hoje isso tudo está em cima, eles não estão irregulares. Os diplomas desses graduados são válidos, mas os cursos não estão reconhecidos. Por quê? Porque existe uma previsão seguinte: se a instituição entrou com um pedido de reconhecimento a tempo, mas o MEC não realizou a visita e a verificação se pode ser reconhecido, a culpa não é da instituição. Então, o curso está reconhecido, digamos, por decurso de prazo, usando uma expressão que se usava há muito tempo da ditadura. Né? Então, só que é uma coisa muito frágil. Né? E agora, até no encontro da OAB que teve semana retrasada, foi passada, né? Nem lembro mais se foi semana passada, retrasada, foi tanta coisa semana passada, de que eles anunciaram que devem apressar isso, né? Só que, de qualquer maneira, isso deve passar, ele deve ser apresentado para a CONAS na semana que vem, e então, talvez em março esteja esse instrumento já pronto. Então, só para deixar vocês um pouco antenados de como lidar com isso aí. Mais alguma questão? Em que pese você ter focado nos cursos de graduação, que eu acho que é o grande motivo da discussão aqui, se percebe que tem crescido muito uma demanda por cursos de especialização à distância, seja pelo fato de inúmeras categorias profissionais terem a sua regulamentação em relação à progressão funcional vinculadas a isso, seja o fato de muitas corporações aí, públicas ou privadas estarem incentivando seus alunos, seus servidores a isso. A pressão, então, que esse tipo de demanda por cursos de especialização coloca, você acha que complexifica mais do que esse cenário que você desenhou em termos da avaliação, ou o mesmo grau de preocupação que nós temos na graduação se repete? Porque eu tenho uma visão a achar que isso talvez se complexifique mais do que se tornar mais fácil de trabalhar como na graduação, né? Com certeza, eu acho que o problema da especialização, ele começa do presencial, né? Porque nós não temos regulação praticamente nenhuma de ensino de especialização. Nós temos uma portaria e deu, só o que se tem de especialização. Então, o ensino de especialização, lato sensu, não é acompanhado por nenhuma esfera. Ele é feito. Ele, antes de entrar, usar a distância, que também, né, teria que entrar numa esfera, ele não tem controle nenhum. E a demanda está crescendo, né?
E é necessário isso agora. O Ministério não se coloca nem responsável pelos cursos de especialização, né? Existe essa portaria básica, as instituições fazem o que querem com a especialização e não tem nem sequer um processo de liberação disso, quem dirá de acompanhamento da avaliação, né? As instituições desenvolvem dependendo da sua prática, do seu programa de avaliação que tem, e aí também é considerado os lato sensu, mas em termos de esfera externa, de ministério, ele não tem nenhum acompanhamento, nem da sua criação. Qual é o controle que você tem para se oferecer um curso de especialização? Nenhum, é preciso pedir alguma coisa para alguém? Nada. Eu ofereço. Não tem. E aí, com certeza, tinha que fazer parte do sistema. Agora, isso é uma briga grande, né? Do mestrado, doutorado, junto à CAPES. Bom, quando os sinais são instalados, não preciso dizer, né? A crise de alto nível, junto à CAPES, para tentar se articular estrito sensu aos sinais, que, a princípio, se eu quero ter uma visão sistêmica da minha instituição, eu vou considerar tudo e não vou considerar estrito sensu. Então, esse IGC aqui, que o segundo item é considerar estrito sensu, é um pouco nessa tentativa de, então, a avaliação também da CAPES fazer parte, né? E a especialização, simplesmente, ela inexiste. No sistema de avaliação, nada, não tem nada, absolutamente nada. Aqui. Nesse sentido, essa inexistência de um controle avaliativo em relação à especialização, isso não pode trazer repercussões e um desequilíbrio para o sistema como um todo? Acho que sim. O que está gerenciando, digamos assim, a especialização é o mercado. A gente não gosta muito de falar nisso, né? Mas ele existe, ou quase mercado, vamos colocar numa esfera mais acadêmica, né? Quem está articulando, quem está mantendo os cursos de especialização atualmente é o mercado. Se tem demanda, eles existem. Se não tem demanda, eles não existem. E é muito difícil, assim como ele é considerado um nicho para várias instituições, que eu vou conseguir alunos, eu vou ter uma entrada de recursos interessantes, vários também não se configuram, porque ele é a duração de 1 ano, ele é caro, ele me exige um envolvimento bastante forte, eu preciso um trabalho lá de finalização, ele tem uma exigência interessante enquanto processo de formação, mas quem está decidindo isso atualmente é o mercado. Com todas as discussões a gente pode fazer sobre isso, mas é o mercado. E ele não é considerado, é muito interessante, né? A gente tem um sistema em que é dito por lei que nós temos graduação, pós-graduação dividido em lato sensu e estrito sensu. Aí nós temos toda a organização da graduação, toda a organização e avaliação do estrito sensu e do lato sensu. Diz que existe, pode fazer, vai lá fazer. Alguém vai ter que pegar isso aí, né? Já teve uma discussão lá junto ao INEP, que colocaram o INEP responsável pelo lato sensu, mas não funcionou. Por enquanto, o lato sensu está no Ministério do Ar. Mais alguma questão? Professor Sérgio? Bom, eu queria só registrar aqui o agradecimento a Marlis pela presença aqui. Acho que é uma pessoa que teve um papel muito importante na própria concepção da avaliação aqui na universidade. Segura aqui. E alguém que conhece profundamente, né, todo esse processo, todo esse sistema. A ideia dessas duas palestras de manhã é exatamente para dar vamos assim, criar um certo forro, né? Quer dizer, porque senão certas questões que são, a gente pode ver que o tipo de pergunta que veio, às vezes são bastante questões bem pontuais, mas são aquelas coisas que a gente precisa esclarecer, né? E a gente poder trabalhar, então, nos grupos, a partir de hoje à tarde, exatamente com essas questões um pouco mais esclarecidas, nunca ficam totalmente esclarecidas, sempre aparece alguma coisa a mais, mas já sabe que tem algumas coisas que eu não preciso ficar me preocupando. A grande questão agora para nós é o seguinte: sim, existem instrumentos, existem processos, existem, né, todos esses procedimentos, existem referenciais lá do Ministério da Educação. Bom, mas o que para nós é qualidade? E que qualidade nós vamos perseguir? Esse é o nosso ponto-chave nesse seminário. Tá? O Enan, então, vai dar bom, a gente podia agradecer e dar uma salva de palmas para a Marlis. E o Renan vai, então, dar um pouco as orientações para o trabalho da tarde,
né, que não é aqui. Então, Renan. Obrigado, professor Sérgio. Bem, nós vamos ter agora um intervalo para o almoço, agora meio-dia e pouco até às 14 horas, e eu pediria para vocês que retornassem aqui ao auditório, porque o trabalho dos grupos não vai se dar aqui nesse ambiente. Nós temos 4 salas reservadas, onde vocês vão trabalhar numa equipe, né? Nós planejamos em torno de 20 pessoas, mas não sei se todos compareceram. Então, uma equipe da SEAD vai acompanhar cada um dos grupos a partir das 14 horas até essa sala, onde vai ser desenvolvido esse trabalho. As salas tem uma aqui em cima e 3 aqui ao lado, que são do Instituto de Geociências, né? Então, os grupos vêm até aqui, nós nos distribuímos e acompanhamos até a sala. Eu pediria também a vocês, quem retirou chave dos armários, colocou algum objeto lá, que pegasse os seus objetos e deixasse as chaves nos armários novamente, porque eles não estão identificados. Então, no momento que alguém esqueceu alguma coisa, nós não vamos saber de quem foi. Para o período da tarde estará identificado. Então, por favor, peguem seus objetos pessoais, retornem as chaves para que à tarde a gente possa organizar. Ok? Muito obrigado e até de tarde, então.